Boa noite, saudações, senhores conservadores. Hoje, dia 5 de maio, estamos em mais uma reunião do nosso grupo de estudo, e o nosso grupo de estudo tem como base o pensamento conservador e a alta cultura. E mais uma daquelas noites com um palestrante. Então, vou passar a palavra para o nosso querido amigo Paulo Cunha, que fará a honra nesta hora. Paulo. Ok. Mais uma vez aí, boa noite a todos do grupo, colegas. Nós agradecemos de coração a presença do Bruno Zampier, do Paraná, que é advogado, professor de direito, mestre, né? E se propõe a nos conceder aí na noite de hoje, né, uma abordagem sobre o ressurgimento do direito natural. Eu, particularmente, aqui estou bastante interessado, porque uma das questões que a gente tem mais se debatido, eu acredito que a nível nacional hoje, são os rumos que o direito, que a legislação tem tomado, né? Esse rumo jurídico que tem sido aí tão questionado aqui no nosso país, ok? Então hoje, dia 5/5, Bruno Zampier, fica à vontade, 50 minutos, uma hora, tá? Tranquilo, o grupo é tranquilo, e você fique à vontade aí para fazer suas considerações. Muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos os ilustres integrantes aí do grupo. Quero dizer que é uma honra, é uma grande satisfação receber esse convite, né, para palestrar aí para o grupo de vocês. Quero dizer que eu estou acostumado a explicar, né, eu sou professor também, sou acostumado a explicar em sala de aula para alunos de graduação, né? Às vezes eu dou algumas aulas na pós-graduação, mas palestrar assim para um grupo formado aí por advogados, professores de história, né? Tem um major, se não me engano, comentaram ali, né? Então, não deixa de ser, claro, um desafio, né? Então, é algo desafiador falar para pessoas assim que já têm um conhecimento bastante aprofundado em várias dessas disciplinas, e são assuntos que, de alguma forma, eu vou tocar no assunto, algumas coisas sobre história, política, claro, que eu vou tocar aqui. Então, claro que fica aquele suspense, aquela responsabilidade, né? Mas o fato de que são todos conservadores, estudiosos do conservadorismo, claro que também me anima bastante, né? É sempre muito, muito bom a gente saber que estão crescendo está crescendo aí no Brasil, né? Esses grupos que estudam conservadorismo, que se dedicam a estudar alta cultura, né? Mas interessante ainda ser convidado, né, para palestrar para vocês. Então, fico, de fato, muito feliz. Quero, aliás, deixar aqui meu agradecimento para o professor D'Artagnan, meu amigo, que foi quem intermediou aí esse convite, que possibilitou que eu estivesse aqui hoje, né? O Maurício também. E, enfim, espero que eu consiga cumprir aí a missão de falar sobre esse tema para vocês, então, que é o direito natural, né? Ou melhor, conforme a gente intitulou aí a palestra de hoje, sobre o ressurgimento do direito natural. Bom, esse, na verdade, é um assunto... Eu tenho mestrado, né, nessa área de filosofia do direito aí. Meu mestrado é na teoria do John Finnes, né, que é, digamos, hoje aí, o maior teórico do direito natural, tá? Bom, esse é um assunto bastante delicado e complexo, né, convenhamos. A teoria do Finnes, veja que ela é uma teoria que é uma teoria da lei natural, né? Mas ela fornece também, claro, ali uma base para uma teoria ética ou mesmo para uma teoria do Estado. Então é algo bastante amplo, né, e bastante complexo. Na teoria do direito, nós podemos encontrar na teoria do Finnes, então, um fundamento, por exemplo, para os direitos humanos básicos, ou mesmo para uma teoria constitucional, para uma hermenêutica jurídica, né? Então, sendo algo tão amplo, e também algo delicado, justamente porque ele suscita inúmeros questionamentos em cada uma dessas áreas, né? Então, são questões históricas que estão envolvidas junto com o direito natural, né? Às vezes, alguns preconceitos em relação a questões históricas, né? São questões políticas envolvidas, questões religiosas e questões filosóficas, né?
Então, só para eu citar alguns exemplos, né, para descrever um pouco dessa complexidade, dessa dificuldade. Veja que uma pessoa hoje formada em Direito nas faculdades aí do Brasil, a maior parte do pessoal, né, que estuda Direito aí acaba se tornando positivista, né, em menor ou maior grau, digamos assim. A obra do Hans Kelsen, por exemplo, do Norberto Bobbio, né, são disseminadas aí e amplamente estudados nas faculdades de Direito, né. Então, existe aquele foco nas universidades de todo o Brasil no positivismo jurídico, né. Então, um positivista, né, que estudou no meio acadêmico brasileiro, ele vai questionar o justnaturalista, por exemplo, de querer impor uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, veja que nos tempos contemporâneos em que nós vivemos, a ideia de uma verdade absoluta, ela é tida como incompatível com o regime democrático, né? Um historiador que eventualmente seja formado aí na academia, enfim, ele pode dizer que, por exemplo, o direito natural foi o sistema jurídico vigente no período da Inquisição. E aí vem aquele mito sobre a Inquisição, sobre a Idade das Trevas e tudo mais. Politicamente, há um problema envolvendo a questão do Estado laico, né? Então, veja que a obra do John Finnis é baseada em São Tomás de Aquino, né? Então, um santo da Igreja Católica. Então, será que a gente adotar uma teoria para definir o direito de um santo da igreja, será que vai impor isso para o Estado brasileiro, enfim, será que isso não geraria um conflito com a ideia de um Estado laico, né? Ou mesmo vejo uma questão religiosa envolvida, claro, muitos aqui não são católicos, né? Alguns são protestantes, ou, enfim, professam alguma outra fé. Então, é natural que levantem, por exemplo, a questão, será que essa teoria do John Finnis, baseada em São Tomás de Aquino, é compatível com a fé que cada um professa? Né? Então, se São Tomás de Aquino é um teórico, um teólogo, né? Um filósofo, um teólogo da Igreja Católica, será que a teoria que ele criou a respeito do direito natural é compatível com a fé protestante, enfim, ou mesmo com o ateísmo, né? Então, como é que a gente vai impor isso como regra, como teoria do direito para um Estado que é laico, enfim. São todas essas questões que giram em torno. E é claro que eu aqui não poderia ter a pretensão de responder cada um desses temas, né? Cada uma desses questionamentos seria um tema para uma palestra separada, né? Daria aí várias horas para cada um desses temas, evidentemente, né? Então, é claro que eu não posso ter a pretensão de responder tudo isso em menos de uma hora, né? Então, o que eu pretendo é somente apresentar as respostas que o John Finnis fornece, né, a algumas críticas mais importantes que foram tecidas contra o direito natural ao longo da história. Veja que o direito natural ele foi desbancado, digamos assim, como uma teoria do direito, né? Hoje a gente tem aí em voga mais o positivismo jurídico, enfim, outras vertentes, mas não o direito natural, né? Então, isso se deve justamente ao fato de que o direito natural foi alvo, né, de críticas muito severas, inclusive do ponto de vista teórico, né? Então, meu objetivo aqui é responder algumas dessas críticas, né, de um ponto de vista teórico, né, e eu pretendo, assim, digamos, me dar por satisfeito se eu conseguir, pelo menos, despertar o interesse no estudo desse tema, né. Então, até porque, falando de conservadorismo, o John Finnis, ele é o grande nome na área do direito, né, na teoria do direito, o John Finnis, ele é o grande expoente que nós temos hoje em matéria de conservadorismo na área do direito, né. Então, você tem aí o Roger Scruton, por exemplo, né, na área da filosofia, sobre a questão da estética e tal. Você tem o Russell Kirk na área da ciência política, etc. Bom, na área do direito, o grande nome, na verdade, é o John Finnis, que ainda é pouco conhecido no Brasil, mas nos últimos anos aí tem crescido muito o estudo sobre John Finnis, né? Principalmente na Universidade Federal lá do Pará, né? Tem o professor Vitor Salles lá, que queria mencionar ele aqui. O professor Vitor Salles tem feito um grande trabalho aí para divulgar a obra do John Finnis, né? Então tem publicado livros e vários artigos e mesmo aulas aí no YouTube de grande qualidade, né? Então isso daí vem crescendo cada vez mais. Bom, dito isso, eu só queria dizer, então, que eu dividi aqui a minha fala em 3 partes, tá? Numa primeira parte, eu quero falar sobre os problemas mais básicos aí do positivismo jurídico e as objeções que os positivistas levantam contra o direito natural. Na segunda parte, eu pretendo apresentar as respostas que o John Finnis fornece a essas objeções contra o direito natural, e numa terceira e última parte aí da minha fala, eu vou apresentar, assim, um resumo
da teoria do John Finnes, né? Como é que funciona para ele, basicamente, o direito, como é que deveria funcionar o pensamento jurídico, né? Então, 3 partes aí. Vamos começar, então, pela primeira. O positivismo jurídico e seus problemas, né? Então, olha só. De acordo com os teóricos do positivismo, entre eles aí o Kelsen, Norberto Bobbio, enfim, o justnaturalismo, ele possui diversos problemas, tá? Então, várias críticas foram tecidas ao longo da história, ao longo dos séculos, né? Não foram eles que inventaram essas críticas, tá? Mas, digamos, as 2 principais críticas que a gente poderia apontar contra a ideia de um direito natural é a ideia do relativismo, o relativismo moral, né? E o segundo argumento é a ideia da falácia naturalista. Tá? Então, são as 2 principais críticas contra o direito natural. Né? Só para não ficar... Só para a gente esclarecer melhor um pouco, veja que quando a gente fala num direito natural, nós estamos falando do quê? O direito natural, ele implica, veja bem, na ideia de que existem juízos morais, que existem valores morais que podem ser conhecidos pela nossa inteligência de forma objetiva. Que existe uma verdade e que a gente pode definir racionalmente que certas condutas são melhores do que outras, que existe o certo e o errado no agir humano, e isso é feito de forma objetiva, de forma racional, intelectual, né? Quem combate o direito natural, quem é contra a ideia de um direito natural, contesta essa ideia, né? Vai dizer que uma ideia de um direito natural objetivo é algo impossível, que valores morais objetivos, eles seriam impossíveis, certo? Pois bem, esse primeiro argumento, então, contra o direito natural, nós chamamos ele de relativismo, quer dizer, o que eles vão dizer? Eles afirmam, então, que o conceito de justiça, o conceito daquilo que é justo, ou o conceito daquilo que é moral, ele varia, e varia muito, de época para época, de sociedade para sociedade, né? Então, até vou ler um trecho aqui do Norberto Bobbio, né? A Era dos Direitos, né? Um livro aí muito usado nas faculdades, né? Então, veja só, um trecho aqui na página 18, ele faz um resumo aí dessa ideia do relativismo. Então, ele fala assim, um trecho curto aqui, só para vocês entenderem o que a gente está falando. Ele fala assim, direitos que foram declarados absolutos no final do século XVIII, como a propriedade privada, né, foram submetidos a radicais limitações nas declarações contemporâneas. Direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas recentes declarações. Não é difícil prever que no futuro poderão emergir novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, como o direito a não portar armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar a vida também dos animais, e não só dos homens, o que prova que não existem direitos fundamentais por natureza, o que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização, não é fundamental em outras épocas e em outras culturas. Ou seja, eles concluem, então, que como a ideia de direitos naturais, eles variam muito conforme a cultura, conforme a época, conforme o momento histórico, então não há um direito natural que seja cognoscível pela nossa razão. E aí, claro, vai cair no relativismo. O relativismo vai dizer, então, que não existem valores objetivos e todos aqueles valores que, eventualmente, nós usemos para fundamentar ou para organizar a nossa sociedade, eles são fruto meramente de um acordo, de um contrato social, se quiser usar a expressão aí do Rousseau, né? Então, é um acordo, nós fazemos uma votação no nosso parlamento, no nosso congresso, e decidimos as leis. E aquilo que for votado, aquilo que for aprovado pela maioria, se torna, então, uma lei, uma regra, enfim. Né? Então, a ideia de que existe uma verdade, de que existe um conceito objetivo de justiça ou de valor moral é rechaçado dessa forma por esse primeiro argumento. Tá? Bom, o segundo argumento contra o direito natural, apresentado pelos positivistas, aí, enfim, outros filósofos também, é o argumento da falácia naturalista. Esse argumento ele já é mais complexo, digamos assim, ele é mais sofisticado de um ponto de vista filosófico, né? O que significa a falácia naturalista, tá? A falácia naturalista ela foi mencionada pela primeira vez pelo filósofo britânico o David Hume, né? Um filósofo empirista aí, naquele livro dele, O Tratado na Natureza Humana, né? Num certo trecho desse livro, então, o Hume ele faz a seguinte observação
a respeito dos teóricos de um direito natural. Ele diz o seguinte, que todos os teóricos do direito natural, eles criam a sua teoria da seguinte forma. Eles descrevem uma certa... eles descrevem uma natureza, eles descrevem uma situação de fato, ou eles descrevem características da natureza e pretendem, a partir disso, extrair juízos de valor, juízos morais, e a partir daí construir todo o ordenamento jurídico e até uma teoria do Estado, né? Então, a gente vê isso, por exemplo, em Thomas Hobbes. Tá? Ele estaria incorrendo em uma falácia naturalista na sua teoria. Por exemplo, quando ele diz que o homem é lobo do próprio homem, né? O Thomas Hobbes, ele começa a teoria dele dizendo que o homem ele é egoísta, que ele é um ser perverso, egoísta, mesquinho, ambicioso, etc., e que ele não vai pensar duas vezes antes de prejudicar o seu próximo para atingir o seu objetivo, certo? Então, o homem é lobo do próprio homem, etc. E aí ele constrói a sua teoria a partir dessa narrativa, dessa descrição dos fatos, dessa suposta natureza humana, egoísta, né? E aí a conclusão dele, claro, vai ser aquela de que nós temos que, para a gente não acabar numa guerra de todos contra todos, nós temos que nos submeter a um soberano, certo? Pois bem, essa seria um exemplo, então, de falácia naturalista, quer dizer, você descreve uma certa natureza humana, você descreve uma situação de fato, e você pretende extrair daí um juízo moral, né, um certo padrão de conduta, quer dizer, devemos, portanto, nos submeter a um soberano para poder pacificar a sociedade, para não destruirmos uns aos outros, né? Enfim, diversos outros teóricos, então, do direito natural, aí, Samuel Pufendorf, Hugo Grossio, enfim, que são aí filósofos do início ali da modernidade, né, eles também teriam incorrido em equívocos de raciocínio desse mesmo tipo, né? Para ficar mais claro, o equívoco, essa falácia naturalista, veja que a falácia naturalista ela é um erro de raciocínio lógico, tá? Pelo menos é isso que é apontado. Só para ficar mais claro, outras situações em que esse tipo de falácia é praticado, né? Veja que, num debate público, aí, quando a gente vê, por exemplo, a seguinte afirmação: muitas mulheres praticam o aborto, portanto, o aborto deve ser aceito. Veja, esse tipo de afirmação, de sustentação, ela é um exemplo aí de falácia naturalista, certo? Você observa um dado fato, uma situação fática, e você pretende extrair dali um juízo de valor, uma norma de conduta, percebe? Então, pelo fato de que muitas mulheres praticam aborto, então, portanto, o aborto deve ser legalizado. Isso seria um exemplo também de falácia naturalista, né? Para usar mais um exemplo na mesma linha, né? Muitas pessoas fumam maconha, portanto, o uso das drogas deve ser permitido, né? Evidentemente que isso é um erro de raciocínio lógico, né? É absurdo. Você não pode extrair uma norma moral ou uma norma jurídica a partir de uma descrição de fato. Basicamente porque, na verdade, os fatos eles podem justificar qualquer juízo moral. Você pode encontrar um fato que justifique qualquer coisa, né? Então, se a gente deve legalizar o aborto porque muitas mulheres praticam aborto, então a gente também deveria falar em legalizar o homicídio, porque muitas pessoas praticam homicídio. Ou legalizar, enfim, o desvio de verbas públicas, porque muitas pessoas praticam desvio de verbas públicas. Evidentemente que seria um absurdo, é um contrassenso, não faz sentido. Então, você não pode nunca usar uma descrição de fato para justificar um certo padrão de conduta, uma certa norma moral ou uma norma jurídica, né? Então, resumindo, o problema da falácia naturalista é fundamentar uma obrigação, né? Por que eu devo obedecer uma regra? Por que eu devo me submeter a uma regra? Então, a falácia naturalista ela procura fundamentar essa obrigação a partir de um fato. Isso seria um problema, então, de raciocínio lógico. Pois bem, para os positivistas, como Kelsen e Norberto Bobbio, todas as teorias de direito natural incorrem neste erro. Todas, sem exceção, né? Para ele, Aristóteles, São Tomás, Samuel Pufendorf, Thomas Hobbes, enfim, de alguma forma, incorrem neste erro de raciocínio lógico, tá? Pois bem, e aí o que acontece? O positivismo, ele pretende, então, fugir desse problema. Ele pretende não incorrer na falácia naturalista, certo? Então, como é que ele vai fazer? A teoria jurídica do Kelsen, então, o positivismo, ele vai afirmar que o problema da obrigatoriedade da norma não deve se resolver em uma discussão política ou filosófica. Por quê? Para o Kelsen, para um cientista do direito, não cabe fazer esse tipo de investigação. Para um cientista do direito, né,
aquele sujeito que é imparcial, aquele sujeito que é isento, né, o cientista, né, conforme aquela concepção ali do século XIX, do século XX, o cientista, então, ele é totalmente neutro, inclusive, portanto, na análise do direito. Então, esse cientista do direito, ele não vai discutir a razão pela qual a norma deve ser obedecida, a não ser em termos científicos, em termos objetivos, conforme ele entende essa objetividade. Pois bem, na teoria do Kelsen, então, por que uma norma deve ser obedecida? Por que uma certa lei deve ser obedecida? Simplesmente vai dizer o Kelsen, porque essa norma, ela recebe a sua autoridade de uma norma superior. Então, a teoria do Kelsen é feita naquela pirâmide lá. Então, você tem normas de um escalão inferior e elas remetem a uma norma superior. Então, por exemplo, você tem lá a norma que determina que o inquilino deve pagar o aluguel. Então, temos lá uma lei especial que define isso. Por que essa lei é válida? Porque existe uma lei superior a ela, ao qual ela está filiada, e que gera a sua obrigatoriedade. No caso, o Código Civil, por exemplo. E por que o Código Civil deve ser obedecido? Porque existe uma norma, um diploma legal acima do Código Civil, por exemplo, a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal está no topo. E aí, claro, você também pode perguntar, exatamente, conforme disse o Gilberto ali, obrigado. Toda norma do escalão inferior vai buscar o seu fundamento de validade na norma superior, certo? E aí você vai chegar na Constituição Federal, tá? Mas por que a Constituição Federal deve ser obedecida? Você chega no fim da linha. Bom, a resposta do Kelsen é que acima da Constituição Federal vai existir, então, a tal da norma fundamental. A norma fundamental é algo que você não pode compreender, digamos, cientificamente. Ele vai dizer, digamos, a norma fundamental, ela é o fundamento último da validade, mas ele não pode ser conhecido nem analisado, digamos, cientificamente, porque o conteúdo dela a gente não conhece cientificamente. O conteúdo dela pode ser objeto de uma análise política, filosófica ou até religiosa, se você quiser, mas isso não faz parte de uma ciência do direito, na ótica do Kelsen. Então, ele elimina aquela questão da falácia naturalista simplesmente porque o fundamento da validade da norma é sempre uma norma superior e o ordenamento jurídico todo se torna válido por causa da obediência à tal da norma fundamental. Existe alguma coisa acima da norma fundamental, conforme ele disse ali, é o Supremo Tribunal Federal. De fato, isso não estava no Kelsen, mas enfim, isso é justamente uma questão política envolvida. Mas então, veja que isso significa que, para um positivista, o direito, então, ele é completamente separado da moral. A finalidade do direito, o mesmo conteúdo das normas, veja bem, ele é irrelevante para uma teoria do direito. O conteúdo da norma ele é irrelevante. Então, tudo que faz uma teoria pura do direito, que é como o Kelsen menciona, conforme o Kelsen denomina, é discernir aqueles elementos básicos da estrutura do ordenamento jurídico. Regras de interpretação, regras de hermenêutica, processos de criação e revogação das normas, critérios de validade e eficácia das normas. Bom, isso daqui vai nos levar a uma questão complexa para o Kelsen, Muitos levantaram o seguinte questionamento para o Kelsen. Bom, então se o conteúdo das normas é irrelevante para você definir uma norma como jurídica, então qualquer coisa pode ser uma norma jurídica. Inclusive aquelas normas emanadas aí de um governo totalitário, autoritário, E pasmem, o Kelsen, ele não nega isso. Inclusive, na teoria pura do direito, ele dá a famosa resposta dele, até vou ler agora um trechinho aqui do Kelsen, em que ele dá uma resposta, a meu ver, bastante absurda, mas só para vocês verem em que pé nós estamos. Vai dizer o Kelsen o seguinte, olha só. Segundo o direito dos estados totalitários, o governo tem poder para encerrar em campos de concentração, forçar a quaisquer trabalhos e até matar os indivíduos de opinião, religião ou raça indesejável. Podemos condenar com a maior veemência tais medidas, mas o que não podemos é considerá-las como situando-se fora da ordem jurídica desses estados. Ou seja, para que uma norma seja jurídica, basta que ela esteja, dentro da hierarquia das normas, dentro da estrutura do ordenamento jurídico e que ela tenha sido criada conforme os parâmetros legais para sua criação. Se essa norma está dizendo que o inquilino deve pagar o aluguel, ou se essa norma está dizendo que 6 milhões de pessoas devem ser exterminadas em campos de concentração, porque ela é irrelevante. Ela vai ser uma norma jurídica se ela cumprir os seus requisitos formais
para a sua criação. Isso para o Kelsen é a ciência do direito, enfim, o que me parece algo bastante absurdo, né? Então, qualquer discussão sobre o conteúdo das normas, o Kelsen ele vai, digamos, rechaçar ou ele vai desprezar como algo relacionado à emotividade, a uma filosofia irracional, enfim, são as nossas paixões que vão orientar por que é que não devemos matar as pessoas, enfim, mas não há nada de racional nisso, né? Bom, tem um filósofo justnaturalista que faz uma observação importante. Bom, então veja bem que se as regras constituídas lá pelos estados totalitários, pelo nazismo, elas são juridicamente válidas, então não há que se falar em uma punição juridicamente válida aos carrascos nazistas, por exemplo, né? Então, nós podemos condená-las de um ponto de vista moral, mas juridicamente elas são válidas. Ora, isso é justamente você endossar o argumento usado pelos carrascos nazistas lá no Tribunal de Nuremberg. Né? Quando os carrascos nazistas foram julgados no Tribunal de Nuremberg, qual foi a resposta que eles deram? Olha, os carrascos nazistas sentaram no banco dos réus e simplesmente falaram, olha, nós apenas cumprimos a legislação da Alemanha. Né? Então, eu tinha aqui um documento, o nome de certas pessoas, e essas pessoas tinham que ser encaminhadas aí para campos de trabalho. E era isso que eu fazia, eu batia o carimbo, e num dia mandava 1.000 pessoas para um campo de trabalho forçado, ou expulsava do país outras 1.000 pessoas, e assim por diante. Isso tudo emanado lá de um ordenamento jurídico perfeitamente válido. Hitler foi eleito, né, pela vontade popular, etc, etc. Né? Então, tudo aquilo ali é juridicamente válido. E detalhe que o Kelsen era judeu, né? Isso não foi suficiente para que ele fosse mais sensível com essa questão e visse algum absurdo nesse tipo de teoria, né? Só para fechar essa primeira parte, é interessante notar que os defensores do positivismo jurídico, os defensores do Kelsen, eles costumam dizer o seguinte, quando a gente levanta esse fato aí, esse detalhe aí, eles vão falar o seguinte, como é que vocês podem acusar o Kelsen de ser a base do totalitarismo nazista, ou de endossar um regime totalitário, se ele é, na verdade, o maior defensor da neutralidade jurídica? Ele é o maior, né, o isentão de todos, né, o mais imparcial de todos. Eles vão dizer que um governo como o nazista, por exemplo, eles é que são, digamos, os moralistas. Eles que inventaram uma moral, né, dentre todas as infinitas morais possíveis na cabeça deles, eles inventaram uma que era totalitária, que era opressora, que era violenta, né? Então, de certa forma, veja que esse tipo de comentário, esse tipo de resposta, é como se eles estivessem equiparando governos totalitários e sanguinários a qualquer teoria do justnaturalismo. Né? Então, eles estão equiparando a ideia do ordenamento jurídico nazista, ou enfim, totalitário, com qualquer teoria, mesmo uma teoria séria do direito natural. Esse tipo de resposta, esse tipo de comentário, convenhamos que ele é bastante cínico, bastante hipócrita, né? Porque é o Kelsen quem afirma que qualquer norma jurídica é válida, desde que cumpra requisitos formais para sua criação, né? São justamente os teóricos do justnaturalismo que procuram fazer uma distinção entre normas boas e ruins, né, elaborando critérios para uma seletividade normativa em prol do bem comum, né? No caso do nazismo, né, os critérios para a definição daquilo que era o bem comum do povo alemão eram completamente arbitrários, arrazoados, né, baseados num mito de seletividade natural darwinista, uma utopia histérica sobre o destino da raça ariana, né, uma propaganda, era baseada numa propaganda política, né, elaborada justamente para gerar histeria e fanatismo. Então, equiparar isso a uma teoria do direito natural é simplesmente completamente absurdo, né? Uma teoria do direito natural que busca preservar o bem comum e preservar a vida das pessoas, se comparar isso com o nazismo. Então, a partir do momento que o Kelsen lava as mãos e diz que aquilo ali é uma norma jurídica, ele está, sim, endossando esse tipo de ordenamento jurídico, inclusive, né, então, de governos totalitários, né? Bom, se essa teoria, então, do Kelsen não é, digamos, a mais eloquente expressão da loucura decorrente, da negação irracional da finalidade do direito, então não dá para saber mais o que é, né? Veja que o direito, ele sempre teve uma finalidade muito bem definida na filosofia clássica, né? Falando aqui de Aristóteles e Tomás de Aquino. A finalidade do direito é coordenar, digamos, é promover o bem comum, né? O bem comum é pacificar a sociedade, promover uma vida harmônica, né? Ou, para usar aqui uma expressão que o John Finnes menciona muito, coordenar as condutas ou coordenar os esforços para a promoção do bem comum.
né? Então, as regras jurídicas, elas devem ter por objetivo o quê? Organizar a sociedade, coordenar a vida das pessoas, as ações que as pessoas praticam, né? De forma que elas não lesionem direitos alheios, né? De forma que elas pratiquem, vivam suas vidas, digamos, de forma harmônica, sem que um indivíduo destrua ou prejudique a vida do outro, né? Então, a finalidade do direito é essa, coordenar os esforços para a promoção do bem comum, né? Bom, então a teoria do Finis, ela vai ser baseada em São Tomás de Aquino, e ela representa, portanto, uma retomada do pensamento aristotélico tomista, né, aqui na nossa época, né? Então, veja que o Finis, ele é nosso contemporâneo, ele não faleceu ainda, ele está vivo, ele é velhinho já, mas está vivo, né? Ele nasceu em 1940, ele é australiano, tá? Naturalizado britânico aí. Ele foi professor na Universidade de Oxford até 2010, se eu não me engano, tá? Atualmente ele é professor lá na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, tá? O doutorado dele foi por orientação do Hart, um importante filósofo aí também do direito, escreveu um livro chamado O Conceito de Direito, né? E o Hart foi orientador dele, né? E, aliás, foi o Hart quem sugeriu ao Finis que escrevesse uma teoria do direito natural, lá na década de 70. E aí o Finis passou a estudar, então, o direito natural, levou 10 anos estudando, e em 1980, então, ele publicou o livro dele, né, intitulado Lei Natural e Direitos Naturais, né, que é considerado, então, aí, a obra mais importante de direito natural no século XX, tá? Bom, então vamos falar um pouco, então, sobre o que diz o Finis, afinal de contas. Primeiro, como é que o Finis responde aquelas objeções que são levantadas contra o direito natural? As duas objeções que eu havia mencionado é a questão do relativismo e a questão da falácia naturalista. Vamos lá. O primeiro argumento do relativismo, vai dizer Finis, é um argumento completamente falso. Ele rechaça isso como uma falsidade completa, né? Ele vai dizer que, na verdade, todas as sociedades humanas, elas reconhecem a existência de bens humanos básicos. Sempre houveram, digamos, regras em todas as sociedades para coibir ou para proibir, por exemplo, o homicídio ou o abuso sexual, por exemplo. Sempre houveram regras para regular a educação dos mais jovens ou o cuidado com os filhos. Sempre houveram regras para cuidar das pessoas mais velhas, né, aquelas pessoas ou dos doentes, né? Todas as sociedades têm isso de alguma forma. Regras para regular o casamento, regras para regular o respeito devido aos mortos, né? Então, tem um livro dele que o Finis menciona que em todas as sociedades nunca acontece da pessoa falecida ser tratada da mesma forma como aquela sociedade trata o lixo que é descartado, né? As pessoas mortas nunca são descartadas da mesma forma como se descarta o lixo. Sempre vai existir alguma formalidade, algum respeito em relação ao corpo da pessoa. Isso é comum a todas as sociedades, né? A própria religião, né? A religião é algo comum nas sociedades, a questão da espiritualidade, enfim, e o cuidado com as coisas sagradas é algo comum em todas as sociedades, né? E, inclusive, eu mencionei no meu trabalho, isso aqui não foi mencionado pelo Finis, aí eu tomei a liberdade de mencionar na dissertação que eu escrevi, de se notar que o próprio direito é algo comum a todas as sociedades. Não existe sociedade 100% anárquica. E isso significa o seguinte, significa que a questão da ampla liberdade de ação humana é reconhecida por todos os povos como um problema. O fato de que o ser humano ele pode fazer muitas coisas, né, ele não pode fazer tudo, né, não é um ser onipotente, por óbvio, mas ele pode ter atitudes aí completamente imprevisíveis, provocar tragédias, né? Vejam aí o caso que aconteceu trágico lá em Santa Catarina, né, daquele rapaz que entrou lá na creche lá e matou criança, etc. Então, o ser humano ele é completamente imprevisível. E essa ampla liberdade de ação humana ela é reconhecida por todas as sociedades como um problema. A ação humana tem que ser limitada por regras morais, por regras jurídicas. Então, não existe uma sociedade 100% anárquica. A necessidade do direito é reconhecida por todas as sociedades, né? Então, os positivistas, eles erram ao interpretar isso. Por quê? Porque eles não percebem que as divergências sobre o reconhecimento desses bens humanos básicos, eles não se devem à inexistência de uma lei natural, à inexistência de um direito natural, mas simplesmente pelo fato de que, em certas situações, são justificáveis algumas exceções a esses direitos naturais. Ou ainda, às vezes pode acontecer também, é claro, de que algumas sociedades não compreendam a importância de certos direitos naturais, mas que uma análise mais detalhada, uma análise mais complexa vai identificar como sendo importantes, né? Veja que
só para citar um dos direitos, né, a questão da propriedade privada, que é uma velha discussão em torno do liberalismo, direito natural, etc., né? Veja que muitos mencionam, então, até o Marx, né, vai dizer que a sociedade primitiva ela era comunista, etc., que a família, né, que o regime econômico vigente dentro da família é um regime comunista, e assim por diante, né? Bom, o Finis ele vai dizer, em situações normais de prosperidade e de paz, digamos, a regra é a propriedade privada, né? Uma propriedade comum, digamos, ela só é utilizada em situações excepcionais, quando, digamos, essa propriedade comum ela é útil para garantir a sobrevivência, né, de um grupo, né? É o caso lá dos cristãos dos primeiros séculos, né? Você vai ler a Bíblia lá, até os comunistas costumam citar isso, veja os cristãos aqui dos primeiros séculos, né? Tá na Bíblia, né? Eles tinham uma propriedade comum ali, né? Mas é claro que eles tinham uma propriedade comum, porque aquilo naquela situação, naquela circunstância em que eles eram perseguidos, era importante para preservar a vida deles, né? Então, cada um dava aquele pouco que tinha e assim eles conseguiam preservar o maior número possível de pessoas. Então, digamos, a propriedade privada ela é algo importante para garantir a liberdade de cada indivíduo, mas é claro que dependendo da situação, ela pode ser mitigada, mas claro que em situações muito excepcionais. A regra geral é que se você tem uma situação de relativa paz e prosperidade, você vai garantir a propriedade privada, porque isso garante liberdade para as pessoas, né? Mas bem, esse então a primeira refutação do Finis a respeito dessa questão do relativismo, né? O segundo argumento contra o direito natural é a questão da falácia naturalista. Qual que é a resposta do Finis a isso? A resposta a essa questão é bastante interessante. Ele vai dizer o seguinte, que de fato a falácia naturalista é um problema. Veja que alguns filósofos tomistas, eles negam que a falácia naturalista seja de fato um erro do raciocínio lógico. Para alguns tomistas, tá, não existe essa questão de falácia naturalista. Para eles, alguns tomistas, tá, não seria errado você extrair valores morais a partir de juízos de fato. Para alguns tomistas, tá. Mas para o Finis, de fato, os positivistas têm razão nesse aspecto. Você extrair juízos morais a partir de descrições de fato, você justificar a obrigatoriedade de uma norma a partir de um fato, é um erro de raciocínio lógico. Então, o Finis ele concorda nesse ponto com os positivistas. Mas ele vai dizer o seguinte, quem incorreu na falácia naturalista foram os filósofos modernos. Aristóteles e São Tomás de Aquino sabiam da existência da falácia naturalista e não incorreram nessa falácia, né? Claro que Aristóteles e São Tomás não tinham essa expressão falácia naturalista, né, na época deles. Isso aí foi criado muito posteriormente, já na época de Hume. Mas eles estavam cientes de que fazer esse tipo de raciocínio seria um erro de raciocínio lógico, né? Aliás, seria uma presunção da parte dos positivistas achar que Aristóteles, que criou a lógica, que escreveu o órgão, né, cuja lógica aí foi utilizada até o século XIX, praticamente sem alterações, né, teria incorrido em um erro tão básico de raciocínio lógico, né? Bom, como é que o Finis ele conclui que Tomás e Aristóteles não incorreram na falácia naturalista? O que ele fala é o seguinte, tanto Aristóteles quanto São Tomás, eles dividiam, eles diziam que o ser humano, né, nós podemos utilizar a nossa inteligência de duas formas, que eles chamavam, então, de razão teórica e razão prática. A razão teórica é quando nós pensamos sobre o que é alguma coisa. A razão teórica é o juízo especulativo, quando nós queremos descobrir a verdade sobre alguma coisa, tá? Então, toda vez que você pensa o que é um vírus, o que é uma bactéria, o que é uma pandemia, o que é um avião, o que é um livro, isso daí se trata da tua inteligência operando nos critérios da razão teórica, é a investigação sobre a verdade de alguma coisa. Que nós fazemos isso, né? Claro, todos os dias, em algum sentido. Por outro lado, a nossa mente também pode operar de acordo com a razão prática. A razão prática é quando nós pensamos não sobre o que é alguma coisa, mas sobre o que devemos fazer. Daí o nome, razão prática. Pois bem, tanto Aristóteles como São Tomás, eles vão dizer que a razão teórica, veja bem, ela possui premissas que são diferentes das premissas da razão prática. As premissas que permitem o conhecimento sobre alguma coisa são diferentes das premissas da razão prática. Isso significa que toda vez que você conclui sobre o que você deve fazer em uma situação prática, né, em uma situação concreta, você está partindo de uma premissa que é diferente daquela da razão teórica, né? Não vou entrar aqui em detalhes sobre quais são essas premissas da razão teórica e estender demais a nossa palestra, não vem o caso, né? Mas elas são diferentes, né? No caso, qual que é a premissa da razão prática?
Aristóteles não definiu isso expressamente, quem fez isso, então, foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele falou, então, o seguinte, que o primeiro, né, dos princípios da razão prática é o seguinte: o bem deve ser perseguido e feito, e o mal deve ser realizado. Então, esse é o primeiro princípio da razão prática que vai nortear o pensamento sobre a lei natural. O bem deve ser perseguido e feito, e o mal deve ser evitado. Só que, veja bem, vamos comentar sobre esse primeiro princípio aí da razão prática em São Tomás. Muitos teóricos entenderam que quando São Tomás está falando que o bem deve ser perseguido e feito, entenderam que esse bem era um bem em sentido moral, né? Bem no sentido de alguma coisa boa. John Finnes vai dizer que não é exatamente disso que São Tomás está falando. Por causa do seguinte: de acordo então com São Tomás, todas as vezes que você opta por fazer alguma coisa, você está partindo da premissa que aquilo deve ser feito, certo? Se você não achasse que aquilo deveria ser feito, você não faria, por óbvio. E você só conclui que aquilo deve ser feito porque aquilo parece para você como algo bom, como algo razoável, como algo digno de ser realizado. Então, digamos, num primeiro momento, ainda que você escolha praticar condutas imorais ou mesmo praticar crimes, o fato é que, do ponto de vista do agente, aquela ação praticada, ela sempre é um bem. Mesmo o indivíduo que vai lá e pratica um roubo, ou que vai lá e agride uma pessoa, do ponto de vista dele, aquilo é o que deve ser feito. É algo que é justo na imaginação dele, certo? Então, se uma pessoa é vítima lá de uma calúnia, né, de uma humilhação da parte de alguém, o cara vai lá e agride o outro, né, mata o outro por causa disso. Na imaginação dele, claro que ele sabe que ele está matando e aquilo é um mal para a vítima, certo? Mas ele acredita, digamos, no fundo, que aquilo ali é justo, que ele foi humilhado, que ele foi xingado, por exemplo, e que é justo que ele se vingue. Então, isso aparece no intelecto dele como algo bom, algo digno de ser feito, nesse sentido. Portanto, esse primeiro princípio da razão prática que São Tomás coloca, e que daí John Finnes vai explicar, ele não é um bem em sentido moral ainda. Ele é, digamos, pré-moral. Essa expressão o Finnes ele usa, né? O bem deve ser perseguido e feito é uma premissa pré-moral. Ela não entra ainda no campo da moralidade. Ela é apenas, digamos, uma norma geral de toda a conduta humana. Se você escolheu estar aqui me ouvindo, é porque você achou, você acreditou que isso seria melhor do que estar fazendo outra coisa, certo? Ainda que talvez, racionalmente considerado, talvez você tivesse uma coisa melhor para fazer, por exemplo. Mas se você está aqui é porque você achou que seria melhor, certo? Então, você está tentando realizar o bem e evitar o mal, certo? Bom, mas aí como é que a gente vai entrar, então, no campo da moralidade? Como é que a gente pode ter juízos objetivos sobre a moralidade, sobre algo que deve ser feito, deve ser evitado? Como é que nós podemos julgar a conduta humana? A resposta é o seguinte: toda conduta humana tem uma finalidade, né? Isso está muito presente, inclusive, no direito penal, né? Eu dou aula de direito penal, então temos a teoria, inclusive, do Hans Welser, que bebe muito nessa fonte, né? Que determina aí o estudo sobre dolo e culpa no direito penal, né? Então, veja aqui, toda conduta humana tem uma finalidade, e, portanto, é pela finalidade da ação, pela finalidade da conduta, que nós devemos julgar essa ação. Pois bem, sempre que você realiza fazer uma coisa, veja bem, você sempre escolhe fazer essa coisa porque essa coisa que você vai fazer, ela é compatível ou ela é possível de ser atingida pela tua natureza humana. E você realiza isso de forma intuitiva, sem fazer um raciocínio lógico sobre isso, né? Explicando de outra forma, todos os seres possuem certas características. Todos os seres possuem certos dons, né? Características. Né? Um pássaro, por exemplo, ele é dotado de asas e, portanto, ele é capaz de voar, certo? Então, digamos, para um pássaro, bater asas e voar é algo bom, porque realiza algo da natureza dele, certo? Então, para ele, bater asas e voar é algo bom. Mas isso é a natureza de um pássaro, certo? Agora, a tua natureza como ser humano também vai ter certas características. Você não pode bater asas e sair voando, porque isso não faz parte da sua natureza humana. Mas você tem outras características, certo? E veja bem, todas as vezes que você escolher fazer alguma coisa, você vai estar procurando realizar alguma dessas características. Essas características são denominadas pelo Finnes de bens humanos básicos. Quais são os bens humanos básicos, que serão, por sua vez, a finalidade de toda e qualquer ação humana? Finnes elenca no livro dele 7 bens humanos básicos. Quais são? A vida,
o conhecimento, o jogo ou experiência lúdica, né? Atividade, uma brincadeira, por exemplo, a prática de esportes, por exemplo, né? A experiência estética, a vida em sociedade, que ele chama de sociabilidade, né? A razoabilidade prática e a religião. Então, são os 7 bens humanos básicos. Esses 7 bens humanos básicos, né, eles também são chamados, pelo fins, de oportunidades. Isso significa dizer que a tua natureza, como ser humano, oferece para você a possibilidade, a faculdade de realizar esses 7 bens humanos. Né? Então, se você é um ser humano, para começar, você é um ser vivo, né? Você não é um ser inanimado. Então, a vida é um primeiro bem humano básico, certo? Muitas ações que você pratica no seu dia a dia, elas têm por objetivo perseguir o bem da vida ou preservar o bem da vida, certo? Todas as vezes no seu dia que você se alimenta, você está realizando algo para preservar a sua vida. Se você toma um remédio, você está preservando a sua vida. Se você pratica um exercício físico, enfim, você está preservando o bem da vida. O conhecimento, né? O ser humano ele é capaz de aprender, ele é capaz de estudar e compreender as coisas, né? Vida, estética, o Maurício que está perguntando, a vida, conhecimento, o jogo, a experiência estética, a sociabilidade, a razoabilidade prática e a religião. Ok? Bom, então veja bem, nós temos a capacidade de aprender, só para comentar aqui o segundo bem humano básico, a capacidade de compreender as coisas, de aprender coisas, né? Nós podemos estudar. Então, se você está aí assistindo essa palestra, anotando, né, lendo um livro, você está buscando o bem humano básico do conhecimento, porque isso é algo ofertado pela tua natureza. Por outro lado, você não vai perseguir o bem humano básico de sair voando com as suas próprias asas, certo? A gente pode sair voando com um avião, mas não batendo asas, certo? Porque você não é dotado dessa qualidade. E veja bem, o Finis vai dizer o seguinte, então, todas as vezes que você escolhe realizar uma ação, você não faz uma inferência lógica sobre isso. Porque esses 7 bens humanos básicos, eles são intuitivos, eles são auto-evidentes, para usar aqui uma palavra empregada pelo próprio São Tomás de Aquino. Eles são de per si nota, eles são notáveis por si mesmos, eles são auto-evidentes. Né? Então, digamos assim, você não pensa da seguinte forma, eu sou um ser vivo, portanto, se eu sou um ser vivo, eu devo preservar a minha vida. E para preservar a minha vida, eu devo me alimentar. Ninguém faz esse tipo de pensamento. Você tem fome e você vai lá e come. Isso é intuitivo, isso é automático, não é feita uma inferência lógica. E ele vai dizer, também por esse motivo, a filosofia, o pensamento de Aristóteles e São Tomás não incorrem em falácia naturalista, porque esses bens humanos básicos, eles são auto-evidentes e não há raciocínio lógico feito entre o pensamento e a ação. Ele é simplesmente intuitivo, certo? Mas veja só, até aqui, esses bens humanos básicos, eles são ainda apenas uma descrição daqueles bens que são ofertados pela natureza, para nós, certo? Pela nossa natureza, a nós, como seres humanos. Eles não são ainda um juízo moral, certo? Eles se tornarão, enfim, morais quando, então? Olha só, o 6º bem humano básico é a razoabilidade prática. E é aqui que está o coração da teoria da lei natural. É aqui que vai se encontrar, então, o fundamento do juízo de moralidade. É na razoabilidade prática. Tá? O que vai ser a razoabilidade prática? Bom, o próprio nome já me parece autoexplicativo. Veja bem, para você ter uma vida útil, uma vida boa, né? Para você não violar a moral, você tem que respeitar a razoabilidade prática, você tem que praticar ações, digamos, razoáveis, né? Dentro de um contexto intelectivo, né? Então, olha só, a razoabilidade prática ela vai ser, digamos, aquele bem humano que norteia a prática de todos os outros bens humanos básicos. Então, por exemplo, a razoabilidade prática, ela, por sua vez, ela se subdivide em outros 7 princípios. Tá? Vou explicar rapidamente aqui como é que ela funciona basicamente. Um desses princípios vai dizer, por exemplo, que de acordo com a razoabilidade prática, então, você não deve preterir algum dos bens humanos básicos. Você deve, na tua natureza humana, procurar realizar todos esses bens da melhor forma possível. Dito de outra forma, veja que, por exemplo, aí, o conhecimento e a vida em sociedade são 2 bens humanos básicos, certo? Então, vai dizer a razoabilidade prática, como é que você deve articular esses bens na sua vida, né? Você deve articular isso daí de forma que
a busca por um desses bens não impeça a realização de outro. Então, digamos, se você vai se dedicar a uma vida de estudos, você não deve se dedicar exclusivamente aos estudos, negligenciando a tua saúde, por exemplo, porque aí você está negligenciando o bem humano vida, né? Você não pode se dedicar aos estudos negligenciando uma vida em amizade com outras pessoas, a sociabilidade, porque isso também é um bem humano básico, né? E assim por diante. Então, digamos, a razoabilidade prática, ela vai exigir de você 7 coisas, certo? Primeiro princípio da razoabilidade prática, um plano coerente de vida, né? Então, o Finis vai dizer, você deve perseguir objetivos com uma certa constância, né? Você não pode ser inconstante nos seus objetivos, né? Um dia você quer uma coisa, no outro dia você quer outra, né? Então, você deve buscar uma constância, uma coerência, né? Você não deve também ter preferências arbitrárias, né? Não deve discriminar pessoas, não deve discriminar valores, e você deve ter um desprendimento e compromisso, né? Você não deve buscar as coisas de uma forma fanática, né? Tem um trecho aqui no Direito Natural que ele fala sobre a questão do desprendimento, que é um princípio da razoabilidade prática, né? Deixa eu ler esse trecho aqui, que eu acho ele interessante. Então, ele vai dizer o seguinte, olha só. Então, ele está falando aqui sobre o desprendimento, que é um dos princípios da razoabilidade prática, né, que vai orientar a questão da moralidade. Então, ele vai dizer, não há uma boa razão para a pessoa adotar uma atitude para com qualquer dos objetivos particulares, a tal ponto que, se um projeto fracassa e o objetivo não é alcançado, ela considere que sua vida ficou sem sentido. Tal atitude irracionalmente desvaloriza e trata como destituído de sentido o bem humano básico de autodeterminação autêntica e razoável, um bem do qual a pessoa participa, de modo significativo, simplesmente tentando fazer algo sensato e que vale a pena, venha ou não esse projeto sensato e que vale a pena dar em nada. Além do mais, há frequentemente consequências diretas e ruins de se sucumbir à tentação de dar ao projeto particular a importância primordial e incondicional que apenas um valor básico e um comprometimento geral podem reclamar. Essas são as consequências ruins que recordamos quando pensamos em fanatismo, né? Veja que o fanatismo ele consiste justamente no sujeito eleger um certo valor, um certo objetivo de realização na sua vida e perseguir aquilo a todo custo, né? Negligenciando, por exemplo, o bem comum, negligenciando a própria vida em amizade, né? O sujeito que se afasta do mundo, se afasta da sociedade para perseguir um objetivo de forma fanática, né? Então, a pessoa vai dizer, Finis, ele tem que ter um desprendimento, ao mesmo tempo que ele tem que ter um compromisso com seus objetivos, ele também tem que ter o desprendimento, né? Ele não pode fazer de um único ideal, digamos, o objetivo total da sua vida, né? Mas, enfim, esse aí é só um dos aspectos da razoabilidade prática. Veja, então, que a teoria do John Finis, no final das contas, ela fornece uma base, então, para a gente pensar a moralidade no campo privado, né? Até mesmo com uma orientação de vida, uma filosofia de vida, né? Mas também é claro que ela vai se estender muito além disso, né? Ela vai chegar no campo de uma teoria do direito e mesmo uma teoria do Estado, né? Porque se você tem esses bens humanos básicos, ora, qual que vai ser a função do direito e do Estado, então? Ora, a função do direito e do Estado, dito desde o início, é promover o bem comum. E em que consiste o bem comum que o Estado deve promover? O bem comum consiste em criar uma situação, né, uma situação fática, uma situação política, uma situação econômica, enfim, em que cada pessoa possa realizar na sua vida todos os bens humanos básicos disponíveis para a natureza humana, sem que isso viole ou ofenda o direito dos demais, né? Então, essa teoria do Finis, veja que ela fornece, então, uma justificativa aí para o direito natural. A gente pode, inclusive, pensar nossa própria Constituição Federal a partir desses bens humanos básicos. Veja que a Constituição, obviamente, ela preserva a vida, existem normas regulando o casamento, que, inclusive, é um dos bens básicos que o Finis vai incluir posteriormente, né? A própria questão da religião e assim por diante. Então, a gente pode interpretar o nosso ordenamento jurídico a partir dessa teoria do Finis, que é uma teoria eminentemente conservadora, né? Conservadora por essência, né? Bom, para fechar aqui essa minha fala, eu só queria responder então aquela questão lá do início.
será que o pensamento do Finis, ele é compatível, então, com um Estado laico, ou será que ele é compatível com a fé de outras religiões, enfim, né? Essa questão, ela significa, na verdade, a gente questionar o seguinte. Claro que, veja, São Tomás, ele é um santo da Igreja Católica. Aliás, São Tomás, ele recebeu da Igreja, né, o título aí de doutor angélico, né? Então, ele é considerado o teólogo dos teólogos da Igreja. Então, ele é um grande nome do pensamento católico, digamos assim. Então, é claro que surge essa questão. Será que aderir ao pensamento de São Tomás significa necessariamente aderir ao pensamento católico, aderir à fé católica, né? O Finis, ele vai dizer que não. Ele vai dizer, então, que existe, na verdade, uma filosofia em São Tomás que ela é independente da fé, né? Ou seja, dito de outra forma, uma filosofia que pode ser compreendida e aceita apenas de um ponto de vista intelectual, de um ponto de vista racional, sem que precise do filtro de uma crença religiosa, certo? É claro que a gente não pode negar, não vamos tapar o sol com a peneira, né? É claro que dentro da estrutura da filosofia de São Tomás, toda a teoria dele sobre o direito natural está articulada de forma a ser harmônica com a teologia católica. É óbvio, né? Se não fosse assim, claro que a igreja não teria declarado ele doutor angélico, evidentemente. Então, ela está articulada dessa forma. Mas o que o Finis vai mostrar é que, na verdade, a base dessa filosofia, ela é, digamos, passível de aceitação de um ponto de vista puramente, né, intelectual. Então, alguns argumentos que o Finis vai apresentar nesse sentido são os seguintes. São Tomás, ele vai dizer que existem 3 níveis de verdade, 3 níveis daquilo que a gente pode compreender racionalmente, né? Então, São Tomás vai dizer, existem aquelas coisas que são cognoscíveis apenas pela razão humana, né? Por exemplo, a verdade da matemática, por exemplo, né? Que 1 mais 1 é igual a 2, enfim, é uma verdade cognoscível apenas pela razão humana, pela razão natural, certo? Existem aquelas verdades também, em segundo plano, que são cognoscíveis pela razão e são confirmadas pelas escrituras. E aqui já entrando no campo religioso. Por exemplo, a verdade de que é melhor que você tenha leis proibindo o homicídio, leis proibindo o roubo e garantindo a propriedade, por exemplo. Então, essas regras, elas são compreensíveis puramente pela razão e elas são confirmadas pelas escrituras. Então, quando tem lá os 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, é uma regra que você não precisa ser católico ou judeu para compreender isso. Tanto que os pagãos compreendiam isso, certo? Então, você não precisa aderir à fé, basta um juízo racional, você vai compreender que isso, de fato, é melhor que seja assim. Então, simplesmente as escrituras, elas confirmam isso. E aí, claro, existe um terceiro nível de verdade, né? Que são aquelas verdades reveladas pelas escrituras, verdades que a razão humana não pode atingir, não poderia concluir por si mesma, né? Então, por exemplo, a ideia da Santíssima Trindade, né? Que Deus é uno e trino, conforme a fé católica, isso para São Tomás é uma revelação, né? Uma revelação divina que pelo nosso intelecto a gente não poderia descobrir, né? Ou quem sabe a ideia de que vai existir um fim do mundo, né? O mundo um dia ele vai acabar e Cristo vai retornar e vai julgar todos nós, né? Então essa é uma revelação, essa é uma verdade, né, da fé e que não pode ser atingida pela razão, isso foi revelado para nós, certo? Pois bem, onde que se situa a lei natural em São Tomás? Ela se situa no campo das verdades reveladas pelas escrituras? Não, ela vai simplesmente se situar no campo daquilo que é cognoscível pela razão. Ela pode ser frequentemente confirmada pelas escrituras, é claro, né, como a própria proibição do homicídio e do roubo, mas você não depende das escrituras para compreendê-la e para aceitá-la, né? Então, basicamente, o que é a lei natural em São Tomás? Veja bem, São Tomás ele diz, então, que existem 4 leis, certo? Existe a lei eterna, a lei divina, a lei natural e a lei positiva. A lei eterna é, digamos, o pensamento de Deus, é a inteligência infinita de Deus, que criou todas as coisas e sabe tudo, né? A lei eterna é o pensamento de Deus que tudo rege, que tudo sabe, né? Do início ao fim. A lei divina, o que é? A lei divina é a lei revelada nas Escrituras, né? Os 10 mandamentos, por exemplo. E a lei natural? Onde é que a lei natural se insere? A lei natural, vai dizer São Tomás, ela é uma parte, uma parcela da lei eterna. É aquilo que Deus havia planejado, digamos, para o homem, e que o homem consegue compreender pela sua razão. Ele não precisa, digamos, de uma revelação divina para compreender a lei natural, mas, de qualquer maneira, a lei natural, ela está embutida, ela está dentro da lei eterna, evidentemente. Então, a lei natural ela pode ser compreendida como uma parte
da lei eterna que pode ser compreendida pela razão humana independentemente da fé. Para a gente colocar um exemplo, não precisa você recorrer à existência de Deus para você compreender que uma sociedade comunista ela não vai funcionar, certo? Uma sociedade comunista ateia e tal, ela não vai funcionar porque ela não tem a propriedade privada, a economia não funciona, enfim, vai gerar o que gerou na prática, né? 100 milhões de mortes, assim por diante. Então, você não precisa recorrer a uma revelação divina para você compreender isso, para você compreender que essa forma de organizar a sociedade, ela é, digamos, ineficiente, para não dizer outra palavra, né? E, por último, temos a lei positiva. A lei positiva vai ser a lei escrita, daí, claro, por nós, pelos homens, né? Então, existe a lei natural, e essa lei natural ela vai determinar aquilo que vai ser essa lei positiva. A lei natural, evidentemente, ela está, portanto, acima dessa lei positiva, né? Então, nesse caso, veja que os critérios para a gente definir o que é uma lei natural e quais são os critérios da moralidade são a finalidade da ação humana. A finalidade da ação humana ela é sempre a busca pelos bens humanos básicos, e essa busca pelos bens humanos básicos, né, ela tem que ser feita de forma a respeitar os demais bens humanos e de forma a promover a realização de todos esses bens em cada um dos seres humanos ali da sociedade, cada um dos membros dessa sociedade, né? Então, para fechar, para concluir ali, então, a teoria do Finis, ela depende de você assumir, digamos, a fé católica? Não. Ela vem de uma especulação filosófica, digamos. Ela é uma análise filosófica aí sobre o assunto. Ela não depende de uma revelação divina. No entanto, veja bem, a ideia de que todos os seres são dotados de uma finalidade e que essa finalidade é sempre um bem, no final das contas, acaba nos remetendo ao Gênesis, né? Quando Deus criou todas as coisas e declarou que elas eram boas, né? Então, por trás, no fundo, é isso que está em jogo, né? Então, quando definimos que a função do direito e do Estado é coordenar as ações das pessoas em busca do bem comum, significa que as pessoas devem ser protegidas, digamos, contra tudo aquilo que obscureça o seu entendimento sobre a oportunidade que a vida humana lhes oferece, né? Que é a realização de coisas boas e úteis. A partir da compreensão de que a realidade ela é estruturada de forma para que possamos realizar algo de bom, nós podemos, né, sem dúvida, chegar pela via da razão teórica a compreender um pouco mais, né, do Deus cristão. Um Deus que é uma pessoa, ele não é uma energia cósmica impessoal, ele é um Deus dotado de vontade e racionalidade e que nos ama individualmente, né? Até aqui, né, não seria preciso a fé, mas apenas a razão, diria Finis, né? Então, você apenas compreenderia isso do ponto de vista teórico, né? Se a gente fosse adiante nessa investigação sobre Deus, claro que aí a gente já sairia do campo de uma teoria da lei natural, do direito, e daríamos início, claro, a uma teologia natural, né? Isso é, o conhecimento de Deus que é acessível à razão humana. A religião, ela estaria ainda em um patamar adiante, né? Em outro estágio, no campo já da teologia revelada, né? Que, segundo São Tomás, é interessante que São Tomás ele define a religião como uma virtude ligada à justiça, né? O que consiste a religião, vai dizer São Tomás? A religião é a virtude da justiça, é você prestar a Deus o culto que é justo para Deus, né? Então, prestar o justo culto, digamos, a Deus. Bom, isso é algo que faz parte da natureza humana, né? A busca por uma espiritualidade, por um Deus, né? Mas claro que aí você já entra no campo da religião, e aí a gente entra naquele campo que cada um, enfim, tem a sua liberdade, deve ter a sua liberdade preservada pelo Estado. Não faria sentido que o Estado ele obrigasse cada pessoa a se converter, né? A conversão ao cristianismo, enfim, ela deve ser uma adesão da fé, do amor a Deus, né? Se você impor isso pelas armas, pela força do Estado, aí você estaria, digamos, pervertendo essa fé. Então, digamos, pro Finis, e algo com que eu concordo, né? Então, essa teoria dele da lei natural, embora ela promova o bem comum, que tem uma raiz na ideia, claro, tem a sua raiz totalmente vinculada aí com Deus cristão, ela é completamente independente da fé, e ela constitui, portanto, um instrumento muito útil para o debate público conservador, né, para a defesa dos valores conservadores, né, a defesa da vida, a defesa do casamento, a defesa da religião, né, enfim. Então, ela é um grande instrumento que o Finis criou aí no século XX para ser usado no debate público, especialmente no debate jurídico, né.
Bom, o que eu tinha para falar era isso daí. Espero que eu não tenha feito muita confusão. Espero que tenham compreendido e sido útil aí, né? Então, fico aí, agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E fico disponível aí para a gente conversar, enfim, quem quiser perguntar alguma coisa. Confirma antes para o Maurício se é aquilo ali mesmo, a sequência, o Bruno. Os bens humanos básicos, então, a vida, o conhecimento, o jogo, que seria a experiência lúdica, né? Diversão, jogos, etc. A experiência estética, que significa a contemplação da beleza, né? Seja numa obra de arte, ou seja numa música, por exemplo, ou numa paisagem natural, né? Enfim. A questão da vida em sociedade, ou sociabilidade. A razoabilidade prática, que é, ao mesmo tempo, um bem humano básico, e ela é o coração da moralidade, a razoabilidade prática. E o sétimo bem humano básico, que é a religião, né? A busca por Deus, a busca por uma espiritualidade. Ok. Paulo? Eu também queria fazer uma perguntazinha rápida aqui. Estava no final da sua fala, quando você fala de leis, você falou da lei eterna, da divina, a última é a positiva, a terceira eu perdi. A terceira é o nosso assunto, é a lei natural. A própria lei natural. Que você colocou que ela está em conexão direta com a lei eterna. Isso, digamos, como diz É São um Tomás. desdobramento. Isso, não exatamente um desdobramento, pode ter como desdobramento, mas acho que me parece que seria mais adequado a gente dizer que a lei natural, ela é uma parte, uma pequena parcela da infinita razão divina, né? Então, digamos, o pensamento de Deus sobre toda a criação, né? Incluído todo o mundo espiritual, os anjos, a estrutura inteira do universo, é a lei eterna, certo? Então, Deus tem um plano, tem um planejamento, né? Para cada um dos seres, para cada uma das partículas que estão no universo, né? Ele sabe sobre tudo. Pois bem, aquilo que Deus espera do homem é a lei natural. Então, aquela pequena parcela do pensamento de Deus a respeito do homem é o que nós poderíamos chamar, então, de lei natural. Então, a ideia de que nós não devemos matar, não devemos preservar a vida, devemos buscar a religião, devemos buscar o conhecimento, é algo previsto e desejado por Deus, digamos assim. Então, essa parcela da lei eterna, que constitui os desejos de Deus sobre o homem, é a lei natural. É algo que nós podemos compreender pela nossa razão. Ok, só dando uma sequência aqui, bom, para que a gente possa passar para essa fase de perguntas, né, Marcos? Bruno, muito obrigado, tá? Eu, particularmente, gostei muito. Eu fiz uma série de anotações aqui e eu penso num desdobramento, tá? Que depois das perguntas eu vou sugerir, porque só quando você fala dos bens básicos, né? Que você falou que o Maurício até perguntou, né? Que eu tinha anotado aqui também, o 7. Isso aí, meu amigo, já te dá mais umas quantas lives, né? Já te dá muita, não é? Se você for trabalhar só os bens básicos, você explora muita coisa aí, tá? Sim, cada um Não deles. é? Exato. Então, olha, muito obrigado, nós agradecemos, tá? Muito proveitoso. Eu estou com uma série de questões aqui que eu vou levantar no momento oportuno das perguntas, tá? E é isso. Marcos, você pode assumir aí como é que faz? O Maurício quer já fazer uma pergunta, ele botou a mãozinha lá. Vamos colocar as mãozinhas aí, pessoal, na tela. Maurício. Como vamos, Bruno? Aí, apareceu. Peraí, eu acho que o eco está aqui, peraí. Está com 2 dispositivos ligados. Parou o eco? Tem que tirar o som de um. Tira da TV lá, PC da TV. Porque eu coloquei agora o telefone. Beleza. Então, mas saiu o eco, né? Saiu o eco. Tá bem. Primeiro, Bruno, eu não sei se já te dei os parabéns. Você casou há pouco, não casou? Casei, tô casado. Parabéns, né, doutor? Obrigado, muito obrigado. E, aliás, o primeiro herdeiro já está a caminho. Aí é bonito. Foi o Cupido, né, doutor? Pois é, exatamente. Devo ao Maurício ter conhecido a minha esposa.
Cara, e já está tendo um filho. Primeiro, queria elogiar a tua palestra. Cara, eu gostei muito. Fiquei aqui fazendo isso aqui. Eu uso o computador, eu estou com o telefone, né? Eu uso o computador e o teclado, aquele teclado virtual, e daí tá horrível. Daí eu lembrei, eu falei, mas é um idiota, tem o telefone aqui. Mas é a primeira questão. Adorei a tua palestra, só que eu quero conversar uns assuntos com você, porque eu entendo muito. O teu é maravilhoso, adorei mesmo. Então, eu queria perguntar algumas coisinhas, bem rápido. Primeiro, eu lembro porque eu tenho o Kelsen em 2007, quando eu fiz lá o meu mestrado, então faz uns 11 anos. E eu lembro que quando ele foi para os Estados Unidos, ele um pouquinho, ele fez alguma declaração em algum lugar que é rigidamente positivista, ele amoleceu um pouco aquele entendimento de que se está formalmente perfeito, tem que ser aceito. Então, ele amortizou um pouquinho aquilo. Porque eu entendo, até coloquei aquele comentário, que a norma hipotética fundamental é o poder constituinte originário. O poder constituinte originário, normalmente é entendido aí por meio do contrato social, mas você sabe que eu sou meio Schmitt, né? Eu sou Carl Schmitt nesse assunto. Meu assunto é poder, o fato da capacidade de ação. Então, o meu ponto seria, que é uma pergunta, até hoje, do que eu vi, é possível a existência do direito natural sem alguma forma de positivação? Alguma forma de positivação tem que ter, não tem? Sim, sem dúvidas. Posso responder já? Claro, claro. Bom, primeiro agradeço muito os elogios aí, fico muito feliz que você tenha gostado. Você é um cara que eu tive o prazer e a honra de conhecer, um cara que é brilhante aí, então não deixa de ser muito, de me envaidecer bastante ter o teu elogio aí. Então, muito obrigado. Bom, a respeito da positivação do direito, sem dúvidas que é algo extremamente necessário. Se você tivesse apenas o direito natural, aí você não teria, digamos, uma autoridade para impor esse direito natural. Aí você teria simplesmente uma sociedade anárquica, né? Se eu não me engano, é o próprio São Tomás que vai dizer, olha só, inclusive que mesmo uma sociedade de santos precisaria de um direito positivo, né? Mesmo uma sociedade que só fosse constituída lá por São Francisco de Assis, Santa Teresinha, né? Mesmo uma sociedade assim, ela necessitaria de regras positivadas. A lei natural não seria suficiente. E ele vai dizer que o direito positivo, ele não tem apenas por objetivo preservar apenas os bens humanos básicos. A função primordial, a função mais importante, mais elevada do direito, claro que é preservar os bens humanos básicos, né? Isso não há dúvidas. Mas ela também tem por objetivo articular ou coordenar certas ações humanas que precisam de coordenação, que não podem, digamos, ser deixadas ao arbítrio de cada um, né? Um exemplo clássico disso são as regras de trânsito, né? Então, veja que não existe nenhum... Veja que a lei natural, ela é uma lei genérica, né? Ela estabelece ali pressupostos genéricos, mas quem vai definir a aplicação concreta disso em primeiro lugar, o legislador, né, que vai fazer a lei positiva, e depois o juiz quando vai aplicar. Mas existem muitas situações da vida humana, entre elas o trânsito moderno, com os carros e tal, que necessitam de uma positivação e uma criação de regras, né? Então, não existe nada no direito natural que vai dizer que você tem que ter um semáforo com uma luz vermelha e que os carros têm que parar, que você tem que ter uma faixa de pedestres, certo? O direito natural tão somente vai dizer que a vida humana deve ser preservada e que o legislador, aquele que coordena o Estado, ele deve criar regras que preservem a vida humana. E aí, veja bem, a partir do momento que é criada uma regra que tem por objetivo preservar os bens humanos básicos, ainda que essa regra não seja diretamente oriunda da lei natural, mas seja uma dedução da lei natural, como é, por exemplo, uma lei de trânsito, aí o que acontece? Obedecer a esta regra, você passa a ser também um imperativo moral. Então, digamos, as leis de trânsito, né? Então, elas não são uma decorrência direta, elas são uma inferência a partir da lei natural, e você cria ali, então, um consenso. Então, tem o semáforo, tem a luz vermelha, a luz verde, tem a faixa de pedestres, e assim por diante. Antes disso daí ser positivado, isso daí não é nada, não tem sentido nenhum, né? A partir do momento que isso está positivado no Código de Trânsito,
aí obedecer essas regras não é só uma obrigação jurídica, mas inclusive uma obrigação moral, na medida em que essas regras foram criadas para preservar um bem humano básico, no caso, a vida. Então, a resposta é que sim, o direito positivo ele é sempre necessário, tanto para preservar os bens humanos básicos, como para, enfim, coordenar outros tantos aspectos da nossa vida prática. Tá, você está me ouvindo? Tô. Tá. Então, o meu ponto era o seguinte, porque se é imprescindível o direito positivo, e ainda considerando a hipótese da teoria pura do direito, que tem muita coisa que eu gosto da teoria pura do direito, considerando a hipótese de que a norma hipotética fundamental ela é fundamentada pelo poder constituinte originário, no final das contas, para a exigência jurídica do direito natural, a grande questão, a questão fundamental, além da sua legitimação teorética, não seria a formação cultural, a cultura das pessoas que vai determinar, por meio do poder constituinte originário, que é a norma hipotética fundamental, na formação de uma Constituição, a geração de um direito positivado por meio da influência ou por meio dos princípios do direito natural. Em suma, a resposta tem que necessariamente passar pela formação da cultura. Por exemplo, o que você está fazendo hoje é isso, você está conseguindo promover o direito natural, que eu já gostava, agora vou ter que estudar muito mais o assunto. É maravilhoso. Concorda que é o aspecto fundamental para poder determinar, por meio do poder constituinte originário, a formação do direito positivado pelos princípios do direito natural? Uhum. Veja, o Michel Villey, se eu não me engano, Michel Villey, ele vai mencionar o seguinte, que no final das contas, essa questão sobre o direito natural, né, por que o direito natural foi desbancado como teoria jurídica e o direito positivo, né, assumiu aí a liderança, né, assumiu aí o posto de grande teoria do direito na modernidade, né? Vai dizer o Michel Villey que, no final das contas, isso daí se deve, no fundo, não a uma questão política, mas, enfim, se deve a uma dúvida profunda que foi instaurada no coração das pessoas a respeito da capacidade humana de conhecer a verdade. Então, na verdade, ela reflete, digamos assim, uma crise espiritual, uma crise intelectual muito grande, que caracteriza a modernidade. Então, a filosofia moderna, ela tem essa característica. Ela é, na verdade, uma dúvida muito profunda sobre a nossa capacidade sobre conhecer a verdade e sobre diferenciar aquilo que é certo daquilo que é errado, sobre a existência de padrões morais, né, para definir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, se essa dúvida é um problema espiritual, é um problema arraigado no fundo do intelecto ou do coração das pessoas na nossa época, então é claro que uma estratégia fundamental, importantíssima para alterar essa situação essa situação de uma vez por todas, seria, digamos, uma revolução cultural, digamos assim, uma revolução nos conhecimentos, uma revolução nos valores, de forma que as pessoas compreendam que os bens humanos básicos existem e que existe uma racionalidade possível através da ação. Nós não estamos, digamos, jogados a esmo na existência, mas que existe uma finalidade para a natureza do ser humano e que, se nós realizarmos essas qualidades, esses bens da nossa natureza, nós teremos uma vida melhor, uma vida mais útil e uma vida mais feliz, né? Seremos aquilo que Aristóteles dizia, né? O spoldaios, né? O homem sábio, né? Aquele que usufrui de todos os bens, mas usufrui com prudência, né? Sem lesionar, sem prejudicar a si mesmo e sem prejudicar os outros, né? Então, agora, meu último comentário, eu acho, meio fazer uma crítica, eu acho que é para o Finis. Eu até anotei no teclado virtual que demora. Ele colocou lá: conhecimento, vida estética, lúdico, razoabilidade prática, religião, sociabilidade. E daí eu entendi como sendo nos valores. Eu entendo o valor como ente vetorial da ação humana. O valor existe, vetorial porque ele dá direção, né? Existe o que é bom e existe o que é ruim. O valor é fugir do que é ruim e buscar o que é bom. O grande problema é dizer o que é o bom e o que é o ruim. Que daí você vai definir, você justamente colocar esse fundamento no direito natural, que eu acho perfeito. Mas ele falou uma questão, você comentou do Finis, de que se você tem um valor religioso que afasta a sociabilidade, isso não seria razoável.
Eu não acho, por exemplo, os monges estetas ou pessoas que se isolam da sociedade, eu acho um valor completamente razoável e completamente prático, porque o valor religioso, eu chamo assim, moral seriam os valores que orientam a conduta individual. Daí tem a moral objetiva, que são os valores de uma sociedade, e a moral subjetiva, os valores internalizados. Tem a ética, que são os valores teleológicos, ou seja, você faz aquilo para conseguir alguma coisa, né? Naquela divisão lá do Weber, de ação social em relação a fins, ação social em relação a meios, ou a ação social em relação a valores. Daí você tem o direito, que são os valores indisponíveis, eles são disponíveis por causa da norma hipotética fundamental, e você tem a religião, que são os valores transcendentais. Se a religião é um valor transcendental, ele transcende tudo isso. Se você, por causa da religião, a não ser que você vai causar um mal a alguém, mas por causa da religião você vai se isolar, você tem que se isolar completamente. Eu acho que os valores religiosos, eles transcendem, como eles são transcendentais, eles transcendem qualquer a necessidade da razoabilidade social. O indivíduo pode ou deve se isolar se ele considerar que na religião dele isso seria mais valioso para a salvação da tua alma. Mas de resto, cara, parabéns a estudar os assuntos que você colocou e parabéns. Perfeito. Obrigado, Maurício. Na verdade, esse teu comentário aí é uma dúvida que eu também tenho, né? Eu ainda não consegui encontrar no Finis algum texto, algum artigo que ele trate justamente dessa questão da religião, né? Então, ele diz que a razoabilidade prática, ela determina, então, que você tem que buscar todos os bens disponíveis para a natureza humana e buscar eles de uma forma harmônica, né? De uma forma que um não viole o outro, né? A primeira vez que eu levantei essa mesma objeção que você está falando aí foi quando eu percebi que nas obras mais recentes do Finis, tem um livro dele chamado Aquinas, né, que é Aquino, né, que agora está sendo traduzido, inclusive vai ser lançado aqui no Brasil. Nessa obra ele elenca, inclusive, o bem do casamento. Então, o casamento também ela se torna aí mais um bem humano básico, tá? E aí, justamente, foi quando eu levantei essa questão. Eu pensei justamente isso que você pensou aí. Bom, os religiosos, né, principalmente aí na Igreja Católica, eles não se casam, então eles estariam violando, né, o bem do casamento. De fato, eu não sei qual que é se o Finis ele abre exceções a isso. Eu acredito que ele deve ter alguma exceção a isso, até porque o Finis ele é bastante considerado dentro da igreja, né? Para você ter ideia, ele é citado, inclusive, numa encíclica de um papa. Agora eu não me lembro qual, mas se não me engano, acho que João Paulo II, eu acho, tem alguma encíclica que cita até o Finis, né? Então, digamos, ele é bastante considerado dentro dos altos escalões da igreja. Então, não me parece que ele afirmaria que a vida dos monges, do eremita, seria uma violação da razoabilidade prática, né? Mas, de fato, eu não sei onde que ele trata desse assunto. Eu ainda não encontrei esse artigo dele, né? Da forma como ele coloca no livro principal dele, ele não aborda isso diretamente, mas eu deduziria que, a princípio, seria uma violação da razoabilidade prática, no entendimento dele, né? Mas eu acredito que ele deve ter alguma exceção para isso. D'Artagnan, você botou a mãozinha aí, você quer falar? Opa, primeiramente, parabenizar o meu amigo Bruno, 100% aí, show de bola. Sabia que indiquei um cara bacana para falar conosco aí. Mas é só um comentário com relação aí a pergunta levantada pelo Maurício, e peço que o Bruno comente a observação que eu vou fazer. Com relação à vida monástica, né, e à vida religiosa, né, o isolamento, né, que o indivíduo se propõe a fazer, né, em relação ao corpo social presente. A gente partir do pressuposto que o que nos faz sociedade é tão só a comunidade dos vivos, de fato, isso aí seria algo totalmente contraproducente. A gente parte do princípio que nós somos uma comunidade de vivos presentes e também de gerações que estão por vir e daqueles que já nos deixaram, nos antepassados, unidos à lei eterna. O isolar-se do corpo social presente não é isolar-se de todo o grande corpo social, né? Que é tanto uma coisa que o Russell Kirk, bem como o próprio Chesterton fala, né? Que a sociedade é um pacto social, né? Um contrato social dos vivos com os mortos e com os não nascidos, né? Isso é todo o corpo social. Então, este grupo que está se isolando, ele está realizando algo, sim, extremamente razoável, pensando a sociedade enquanto um corpo muito mais amplo.
Inclusive, há um dito que o Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, ele fala, né, com relação à igreja enquanto comunidade, que ela é muito mais invisível que visível. Então, a parte menor da igreja está aqui, que é a igreja militante, não a igreja triunfante, que está nos céus com as hierarquias celestes. Então, a gente pensar a sociedade nessa dimensão muito mais ampla, então você se recolher à vida religiosa não é algo contraproducente e nem muito menos desarrazoado. É pelo contrário, faz parte de todo o corpo social. E até a questão da busca dos bens sociais, o que eu vou falar aqui vai parecer um pouco engraçado, mas eu acho que tem tudo a ver. Quando a gente está diante dos bens, né, dos bens humanos fundamentais, é algo muito parecido com o jogo de RPG, ou com os tazos que vinham em pacotes de salgadinhos, né, que tinha o personagem e tinha lá, né, as potências que o personagem tinha, de magia, inteligência, habilidade, força, assim por diante. Então, da mesma forma, quando a gente está em sociedade, bem, você não tem como ter todos os atributos ao mesmo tempo, não tem como ter todos os bens ao mesmo tempo. E algo que o Mário Ferreira de Santo Tempo falava, né? A gente sempre, para preferir algo, a gente acaba preterindo inúmeras outras coisas. É impossível nós podermos nos dedicar à busca, né? Então, você, muita forma, como você falou, né? A gente tem que, quando está diante de um bem, a gente tem o dever de persegui-lo, mas a gente não tem como perseguir tudo ao mesmo tempo. Seguir todos os caminhos é não seguir caminho nenhum. E daí, penso eu que, nesse sentido, quando nós fazemos o paralelo com aquilo que São Paulo Apóstolo fala com relação à ideia de que a igreja, enquanto comunidade, enquanto sociedade, é um corpo, e cada parte do corpo deve desempenhar a sua vocação, a sua predileção, aquilo que lhe foi confiado, é justamente que, como nós não podemos obter todos os bens, o fato de eu conseguir realizar muito bem um bem em minha vida, eu posso irradiar isso sobre todo o corpo social, né? E a gente até pensando, assim, refletindo sobre isso, tudo que você falou, e peço que se comente isso que eu estou dizendo, se tem alguma coisa a ver, ou se eu estou fugindo muito do tema, a gente para pensar um pouquinho na própria forma da atuação desse incipiente movimento conservador que nós temos no Brasil, que nós temos nossa experiência, né, na nossa terra aqui, né, Bruno? Que às vezes a gente percebe assim que é muita cabeça para pouco corpo, né? É muito coração para pouco intestino. E assim sucessivamente, todo mundo perseguindo um único bem, mas esquecendo que esses bens eles estão ligados a uma finalidade. E a finalidade sempre transcende o próprio bem e o próprio corpo, que é a sociedade. A finalidade da sociedade não está nela em si, mas transcende a ela. E, pela tua própria fala com relação até a essa questão da perda de credibilidade do direito natural na sociedade, entre os estudiosos contemporâneos, né? Quando nós pensamos toda essa a fixação que se tem com os contratualistas, né, com a ideia de pacto social, é justamente algo que limita, né, a percepção da finalidade da sociedade estando nela mesma, e não enquanto algo que transcende a sua própria existência, né, enquanto corpo de indivíduos meramente presentes. Perfeito, muito bem, D'Artagnan, obrigado pelas palavras aí, mais uma vez, obrigado pelos elogios, fico feliz aí que você tenha não só acompanhado, mas também gostado aí do tema e da exposição, né? Bom, eu concordo plenamente com você, veja que, só que assim, o que eu diria é o seguinte, a fé, claro que ela pressupõe uma aceitação, que é algo muito, muito íntimo, né, do indivíduo. E quando a gente olha para a teoria do Finis, é claro que em muitos momentos ali da teoria dele, parece que de fato ele está criando uma teoria ética, né, para a nossa vida particular. E de fato pode ser interpretado assim. Mas, por outro lado, o maior interesse dele, sem dúvidas, é a criação de uma teoria do direito, né? E também, em terceiro plano aí, uma teoria do Estado, né? Uma forma de organizar o Estado, uma forma de organizar o direito. Então, eu acho que, acima de tudo, é desse ponto de vista que a gente tem que considerar a teoria dele, né? Então, se um indivíduo ele pretende ser um monge, né? Se retirar da vida em sociedade conforme
o conceito secular, né, de sociedade, para a gente não entrar no âmbito da fé, né? Claro que espiritualmente existe uma sociedade muito maior, digamos assim, do que a nossa sociedade aqui mundana, né? Então, a gente, claro que sem dúvidas, e comungando da fé católica com você, eu obviamente que acredito nisso também, e nesse sentido eu concordo plenamente com você. Mas eu diria que do ponto de vista do Estado, não caberia, digamos, fazer esse tipo de imposição, pelo menos não no atual momento histórico, ele seria, me parece, contraproducente no ponto de vista político ou estratégico, né? A sociedade ela não está preparada para viver uma vida, digamos, em que o Estado está norteado a Deus, né? Então, isso é inevitável, né? Estamos numa situação que é completamente, uma época que é completamente secularizada, materialista e hedonista, né? Então, seria contraproducente a tentativa de criação de um Estado e de um direito que fosse teocrático, né? Então, eu penso que o Estado, nesse sentido, o Estado ele não poderia proibir a fé, né, o exercício dessa fé, se fosse uma fé que não afetasse direitos alheios, né? Então, no caso, ainda que alguém pudesse questionar sobre o exercício da fé dos monges, dos eremitas, daqueles que se retiram da vida mundana, o fato é que a gente não poderia usar do aparato do Estado para proibir isso, né? Isso me parece que já seria de cara aí uma medida, digamos, autoritária. E já vi alguns textos do Finis em que ele diz que a busca por esses bens humanos básicos, ela tem que ser ofertada e garantida pelo Estado. Quer dizer, a possibilidade de você atingir os bens humanos básicos tem que ser fornecida pelo Estado, mas o Estado não pode impor os bens básicos, né? Nem a religião, nem a vida em sociedade, nem, enfim, a própria educação. O Estado não pode, digamos, obrigar as pessoas a estudar, digamos assim, não seria razoável, né? Estuda quem quer, aprende quem quer, evidentemente, mas ele tem o dever de fornecer, digamos, aquelas condições em que as pessoas consigam por si mesmas, esse é um detalhe importante, que as pessoas consigam por si mesmas buscar e realizar todos os bens básicos nas suas vidas, né? Então, me parece que a questão da vida isolada, da vida do eremita, então, ela pressupõe uma fé, né? E aí, digamos, ela não seria necessária você pressupor a fé para você criar um Estado conforme a definição aí do Finis, ou criar um direito conforme a definição dele. Você poderia tratar as coisas de forma independente. Mas, conforme também eu respondi para o Maurício, né, eu acredito que o Finis ele vai ter exceções a esses casos, né? Conforme você também disse, a religião, o Maurício disse também, né? A religião é um bem transcendental, né? Então, aquilo que os grandes sábios da humanidade, aquilo que os grandes santos fazem, né, extrapola, né, as convenções sociais ou aqueles parâmetros de uma vida mundana, né? Então, se por um lado está dentro da razoabilidade prática que você vai preservar os teus bens, preservar a tua casa, o fato é que os santos, por exemplo, São Francisco de Assis, dispôs de todos os seus bens, né? Foi viver na miséria absoluta, né? na total pobreza, né? Não me parece que o Finis objetaria a isso, mas de qualquer maneira, o Estado não poderia impor isso aos outros, né? Ele não poderia impor que todo mundo fosse pobre igual São Francisco de Assis, ou que todo mundo fosse eremita, que nem São Bento, né? Então, simplesmente ele criaria condições para que isso fosse realizável, mas sem intervir na vida privada das pessoas, né? E, claro, desde que as práticas na vida privada não interferissem no bem humano básico das outras pessoas, né? Não sei se eu fui claro nisso aí, mas é o que eu queria comentar. Muito bom. Gilberto, você fez uma pergunta no chat, você não quer fazer ao vivo, não? Porque no chat passou muito a pergunta. Tá tranquilo? Eu não sei se o Bruno conseguiu ler a pergunta que ele tinha feito no chat lá, porque no chat foi muito rápido. Eu li alguma coisa ali, mas eu confesso que eu acabei não prestando atenção porque eu estava escutando o Dart, aí acabei não sei. Rodrigo quer fazer uma pergunta. Rodrigo, que é da área também do direito. Olá, boa noite, me ouve? Boa noite. Boa noite, beleza. Professor Bruno, demais colegas aí, boa noite. Eu não consegui dar uma boa noite inicial, mas inicialmente eu te parabenizar pela explanação a respeito do direito natural, e vejo aí que você é plenamente estudioso quanto à teoria do bem comum de John Finney, né? E o seu arrazoado demonstra tudo isso no
do seu empenho, tudo nessa linha. Mas apenas alguns comentários, né? Não é pergunta, né? Não é algo que a gente acaba refletindo a partir da palestra, a partir do estudo, e que, em razão de tudo aquilo que a gente vem vivendo, estudando, né? Aí a gente acaba interagindo, ouve uma palestra e acaba interagindo. Então, a primeira colocação seria que, segundo a dialética de John Finnes, né, a gente tem que o bem comum dentro da teoria natural, a gente tem o conhecimento, a vida, a estética, o lúdico, a razoabilidade, a prática, a religião. E aí você falou sobre a característica do fazer, né, do ser humano. E aí eu pensei naquilo que o apóstolo Paulo fala, né, lá em Romanos 7. Ora, se eu faço o que eu não quero, já eu não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E aí eu pensei, né, lógico, quem sou eu para fazer algum acrescento no estudo de John Finnes? Mas talvez o pecado poderia entrar talvez numa discussão, porque ela é inerente ao ser humano. É aquilo que já nasce com o próprio ser humano, né? A gente pensando dentro da teologia, né? É aquilo que eu luto todo dia para confrontar, para não fazer, porque se eu não lutar contra, naturalmente acontece. O segundo ponto quando você fala do direito, e até o Maurício fez essa ponderação sobre o Estado positivado, né, ou do direito positivado, e aí eu lembrei de uma palestra de Calmon de Passos, né, que foi transcrita, né, pelo desembargador Reis Freire, que é lá do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, né, em dado momento: o direito, né, portanto, não é uma coisa que gera justiça. O direito é uma coisa que gera ordem. Em termos de exercício de poder, pode ou não gerar justiça. Né, eu vejo aqui na tela o Gilberto e vejo o Palaoro aí, que são pessoas que, para garantir a ordem, independente da situação, estão ali para cumprir e garantir a ordem. Né, porque parte, né, do direito, ou seja, parte de uma determinação previamente expressa. Então, e outra, né, para finalizar, quando a gente pensa na norma, né, a gente pensa na legitimidade, né, o terceiro ponto da legitimidade, e aí eu lembro lá do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que fala que todo poder emana do povo. Então, se todo poder emana do povo, eu tenho uma construção legítima, né? E aí a gente consegue diferenciar, né, um Estado democrático de direito e um Estado de direito, né, que ambos têm leis. Agora, quem é que legitima? Então, foi essa análise que eu fiz, consegui aqui fazer algumas anotações, né, e desde já parabenizá-lo, né, pela exposição. Confesso, Bruno, que quando trouxeram o seu nome Bruno Zampier, eu pensei que fosse o delegado Bruno Zampier, né, que, enfim, em razão dos concursos e tal. Eu falei, delegado da PF aqui, aí depois eu falei, não, advogado lá no Paraná e tal. Eu falei, beleza, então é outra pessoa, um colega e tal, vai ser bacana de ouvir. Prazer rever o Palaoro aí, há quanto tempo que eu não vejo. Deixa aqui meu abraço, não sei se você está me reconhecendo, mas fica aí meu abraço, Palaoro. Palaoro? Fala aqui, Bruno. Palaoro? Boa noite a todos, boa noite, professor. Lógico que eu reconheço, lembro. Tá me ouvindo, pessoal? Sim. Estou ouvindo, estamos ouvindo. Eu posso aproveitar para perguntar um negócio, para comentar? Pode, né, Bruno? Aproveitar e fazer um pacote, né? Claro, fica à vontade. Agradecer mais uma vez aí, o pessoal ter lembrado de mim, o Gilberto me acionou, eu cheguei um pouquinho tarde, mas cheguei. Boa noite a todos. Rapaz, eu estou me sentindo até assim, muito privilegiado, né? Que é todo mundo professor, D'Artagnan, para fazer uma pergunta, ele me deu uma aula, né? O Maurício, o Rodrigo Borges, então o pessoal, o Paulo Cunha, eu vou fazendo mais alguma coisa assim, vou fazer um breve comentário sobre, eu vou
eu vou não adentrar tanto no assunto assim, vou trazer uma situação de hoje, né? Eu lembro do filme chamado Coração Valente. A última palavra do Mel Gibson. Vocês lembram qual foi? Liberdade. Então, quando o professor Bruno fala de direito natural, ele fala de sociabilidade, eu não sei se a gente pode interpretar, colocar no meio disso aí a liberdade, mas existe... hoje, por exemplo, né, eu lembrei agora também que o presidente brasileiro comentou, acho que foi hoje, foi ontem, não sei, comentou sobre um decreto que ele faria sobre a liberdade das pessoas. Então, eu sei que nós estamos discutindo um assunto interessante no meio acadêmico, interessante, sim, necessário, mas eu trago para o modo não normal que estamos vivendo, para essa pandemia, onde as pessoas usam de narrativas para passar por cima de direitos naturais os mais básicos possíveis. E aí, com a narrativa de falar o seguinte, é por um direito natural que é a vida, vem passando por cima de liberdades. Então, hoje, ele até usou, o presidente brasileiro, de uma expressão, ele falou, acho que pleonasmo excessivo, né? Que ele vai colocar no decreto federal o artigo 5º, que é um absurdo ter que colocar no decreto federal o artigo 5º para definir um direito básico. E, então, há um clima, inclusive, de ameaça. Olha, eu vou fazer isso e que não ousem tentar questionar. Apesar de um discurso que parece balela, mas é de se colocar isso aí como no assunto de hoje, esse direito natural nosso que atinge todos os dias e que já estamos perdendo a capacidade, a sociedade, no geral, está perdendo a capacidade de se indignar com isso. Eu gostaria que o professor comentasse como está sendo isso no meio acadêmico, como que as pessoas estão encarando isso. Eu sei que estava parado o meio acadêmico, mas existe esse movimento aí na internet. Como que ele tem reparado isso? Bruno, seu vídeo está virado, sua tela está virada. Tá virado? Tá. É que eu preciso ligar o carregador do meu celular aqui. Melhorou. Aí eu precisei deitar ele aqui. Responde essas duas considerações para eu poder só fechar o vídeo e a gente continua conversando depois, pós-vídeo. Você faz a consideração, eu fecho aqui. Eu consegui ligar ele agora. Agora acho que vai dar. Então vamos lá. Ele está acabando a bateria aqui. Mas enfim, quero agradecer então as palavras aí tanto do Rodrigo quanto do Carlos, né? Então, igualmente uma satisfação ter tantas pessoas ilustres me ouvindo, pessoas que compreendem, que estudam o assunto, né? Me ouvindo aí, é uma oportunidade de debate, né? Conforme, salvo engano, alguém falou no início aqui, acho que não sei se foi o Paulo, sobre essa necessidade que a gente tem de ter um grupo, né? Grupo de pessoas que estudem, né? E com quem a gente possa debater, né? Hoje em dia é muito, muito raro a gente conseguir formar um grupo que a gente possa debater esses assuntos num nível melhor, né? Então, é uma grande satisfação. Queria deixar o meu registro aqui, tanto para o Rodrigo quanto para o Carlos, né? Bom, então vou pela ordem aqui daquilo que eu anotei, daquilo que cada um falou, né? Então, o Rodrigo falou sobre a questão do pecado, né? Ele citou ali Paulo, sobre a citação de Paulo na Bíblia, né? Que o pecado, digamos, ele é inevitável, né? Nascemos com ele, né? E mesmo que você tente, você acaba caindo no pecado de novo, né? Bom, a ideia última de São Tomás me parece que seria de que a questão de corrigir os pecados e levar o sujeito a uma vida reta, uma vida harmônica com Deus, isso daí seria uma função da religião, né? Então, isso, digamos, era bem nítido, bem separado no período da Idade Média, e era algo considerado de suma importância, evidentemente, não era algo de segunda classe, digamos assim, né? Então, a função da religião como um instrumento para santificar o indivíduo, para orientar ele a ter uma vida reta, ela era muito clara, né? E claro que até hoje essa a concepção que nós temos, né? Então, o pecado é inevitável, nascemos com ele,
cabe à religião esse papel, né, de corrigir o ser humano, né, e levá-lo a, digamos, à perfeição, né, à santidade, digamos assim. Ao Estado, por outro lado, caberia algo bem mais modesto, né? A função do Estado é simplesmente garantir o bem comum, né? Tanto que, conforme eu disse anteriormente, não faria sentido um Estado autoritário que impusesse a fé, né? Então, no exato momento em que você impõe a fé, você a destrói, né? Então, principalmente a fé cristã, a fé católica, pressupõe um amor a Deus, né? Se esse amor precisa ser imposto, aí você acabou destruindo esse amor, ele perde o sentido. Então, a função do Estado ela é bem separada, né? Ela é bem nítida. Então, a função do Estado ela é meramente, digamos, material, ela é uma função operacional, ela é uma função de articular as ações humanas de forma que os bens humanos básicos sejam disponíveis para todos, né? É claro que o direito, de forma muito rara, vai fazer a justiça, de fato, no caso concreto, né? Mas o fato é que, se você tem uma sociedade em que cada pessoa está consciente da sua natureza humana, das faculdades da sua natureza humana, e da importância de perseguir cada um desses bens, é claro que você vai ter cada vez menos situações absurdas, menos situações em que o direito não consegue dar conta de realizar a justiça no caso concreto, né? Então, você, quando vai estudar as formas dos regimes políticos, né, a gente não pode esquecer que Aristóteles e Platão, ou mesmo São Tomás, eles diziam que a forma democrática de governo ela só é válida para uma sociedade que já está completamente degenerada e desintegrada. Você instala a democracia por quê? Porque essa sociedade já não tem mais coesão. As pessoas já não se entendem. E aí, para que elas acabem não se destruindo, não se matando, você cria a ideia de que o consenso vai ser o fundamento das leis, né? Mas para Platão, para Aristóteles, para São Tomás, a democracia já é uma evidência da degeneração da sociedade. Uma sociedade que ela é perfeitamente harmônica no entendimento deles, conduziria a um regime monárquico. Digamos, você teria um rei que seria uma pessoa virtuosa e governaria pessoas que são, digamos, igualmente virtuosas. Numa sociedade assim, digamos, as dificuldades do direito criar a justiça seriam muito menores. A sociedade ela seria em si mais harmônica, as pessoas desfrutariam ou compartilhariam dos mesmos valores e dos mesmos ideais, algo que não acontece na nossa sociedade, né? Que ela é muito dividida, muito, digamos, é claro que a gente, por um lado, existe algo de bom na pluralidade, mas, por outro lado, existe algo de ruim, quando ninguém mais se entende. E é justamente isso que a gente vê acontecendo com cada vez mais intensidade na nossa sociedade. Cada vez mais as pessoas buscam ideais e valores antagônicos, né? E aí você tem uma pluralidade que não é boa, algo que é ruim. E aí a própria a democracia, que já era uma forma degenerada de governo na sociedade, ela acaba contribuindo para, digamos assim, degenerar ainda mais a sociedade. Então, qual que é a consequência disso? O direito, ele transforma, então, essa sociedade, ela transforma o direito, transforma as leis em objeto de comércio. Então, o parlamento ele não vai mais votar a lei que é mais condizente com o bem comum, com a promoção do bem comum. Ela vai votar a lei que tem um lobby mais pesado em cima. Vai votar a lei que tem uma propina melhor em cima, né? As próprias sentenças, né, vão se tornar objeto de comércio, né? O próprio poder judiciário começa a interferir no poder executivo e o famoso aí ativismo dos juízes, né? O ativismo judiciário, em que os juízes se arvoram no direito ou até no dever, né, de governar a sociedade, como se eles fossem os governantes eleitos, né? Então, eles começam a interpretar a lei de acordo com o lobby, de acordo com a propaganda que é feita por uma ONG ou pela grande mídia, né? E aí aprovam leis que, na verdade, violam os bens humanos básicos, violam princípios da razoabilidade prática, se fosse para nós compararmos com a teoria do Finis, né? Então, no final das contas, a democracia tem conduzido a isso, a transformar a produção legislativa em objeto de comércio, o que vai nos distanciando cada vez mais e mais de uma ideia de bem comum, o que significa nos afastar cada vez mais de uma sociedade harmônica, de uma sociedade pacífica. Então, a gente começa daí a tangenciar, a se aproximar aí de uma sociedade cada vez mais conflituosa, né? Então, e nesse sentido, o que a gente vê
no meio acadêmico, na verdade, um reflexo daquilo que a gente vê na sociedade inteira. Cada vez mais grupos ideológicos e cada vez mais radicais, ora comemorando decisões completamente arbitrárias do Poder Judiciário ou da classe política, ora lamentando outras decisões, mas nunca com base em uma concepção objetiva e racional do bem comum. Sempre com base numa ideologia que promete um certo mundo melhor lá no futuro, né? E que daí, para realizar esse tal do mundo melhor, a gente precisa passar por cima da tradição, passar por cima de valores construídos ao longo de séculos e até de milênios, para criar essa sociedade nova que, quem sabe, um dia será melhor do que essa que nós vivemos no futuro. Quando a gente sabe que cada vez que isso é aprovado, cada vez que a sociedade sofre uma revolução dessas, você tem milhares de outros problemas que são criados. E aí a gente vai descobrir que aqueles valores, aquelas tradições criadas ao longo de séculos, elas tinham, na verdade, uma boa razão de existirem, uma boa razão de serem desta forma, né? Então, a sociedade humana, ela construiu um conhecimento ao longo dos séculos, né? E não foi à toa, né? A hora que a gente destrói isso, a gente acaba sabendo. Se a gente não sabe quais são esses valores que foram construídos e por que eles foram construídos ao longo da história, estudando, a gente vai descobrir por que eles foram criados assim quando eles forem destruídos, porque a gente vai ver a consequência disso, né? Então, infelizmente, o que a gente vê muito, né, no meio acadêmico é esse reflexo da própria sociedade, né? Então, aquela parece briga de torcida organizada, às vezes, né? Então, você tem ali a ala X versus a ala Y versus a ala Z, né? Às vezes, é cômico, às vezes você vê indivíduos que estão na mesma ala ideológica, às vezes começam a brigar entre eles, né? Isso é muito comum. Dentro da mesma ala ideológica, começam a brigar entre eles, e às vezes pelas razões mais disparatadas possíveis, né? Você vê isso dentro da esquerda mesmo. Dentro da esquerda, eles são campeões, né? Em se destruírem uns aos outros, né? Por divergências ali dentro, né? Por divergências de estratégias, enfim. Mas é sempre com base num ideal futuro, né? Numa ideologia, né? Nunca com base em uma reflexão racional sobre aquilo que é bem, sobre aquilo que é o bom, sobre aquilo que é o bem para o ser humano, sobre aquilo que é o bem para a sociedade. É sempre com base na visão de uma sociedade utópica e futura, né? Nunca com os olhos no presente e naquilo que é concreto. Olha, mais uma vez, mais uma noite, assim, em nós, então temos que agradecer. Bruno, para não ficar muito longo o tempo de gravação, vou fazer a parada da gravação, a gente continua a conversa, mas, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição, pela explanação, nós estamos aqui, assim, abrimos, acho que, um outro caminho agora, mais na área também jurídica, com a sua palestra, e com os colegas do grupo também são da área jurídica, para que a gente possa pensar os elementos do conservadorismo a partir dessa linha. Então, eu só tenho que agradecer a você. E também aos nossos padrinhos, né, o D'Artagnan e o Maurício, que sempre estão com a gente, e faz aquela coisa de pai e filho, que pega pela mão e caminha até eles ficarem, assim, adultos e poderem viver a própria vida. Bruno, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Senhores, boa noite a todos. Muito obrigado por Muito obrigado, Marco Antônio. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Fico muito feliz. Obrigado pelas palavras, pela atenção de todo mundo aí. E fico à disposição. Se puder voltar mais uma vez, estou aí. Com certeza. Obrigado.